E eu que viajei sozinha para minha lua de mel, aconteceu comigo. E essa história, ela é um rolo danado. Eu vou explicar. Antes de tudo começar, eu namorava o filho do meu padrinho. E era um relacionamento tão tranquilo, a gente se dava tão bem que tudo a gente conseguia resolver na base da conversa. Só que aí o Marco apareceu na minha vida, começou a me seduzir, começou a dar em cima de mim, a me encher o saco, a me perturbar, que um dia eu resolvi terminar com o filho do meu padrinho para poder ficar com ele. Uma burrada que eu nunca vou me perdoar por ter feito. E quando eu comecei a namorar com o Marco, a minha família em peso foi contra, porque já tinha uma fama aqui na cidade que ele era galinha, que ele era manipulador. Então a minha mãe, o meu pai, as minhas primas ficavam falando que ele não era rapaz pra mim. Só que eu pensava o seguinte, a minha família ama o filho do meu padrinho. Então eles só estão contra o meu relacionamento com o Marco por causa disso. Com o tempo eles vão se acostumar, eles vão perceber que o Marco não é aquele, porque a gente tá apaixonado. Aquela coisa toda que vocês sabem que quando a gente tá apaixonado, a gente gosta de se iludir. Com o passar do tempo, o Marco, é claro que foi colocando as suas garrinhas de fora. Foi me manipulando pouco a pouco. E eu já era uma pessoa super manipulável. E na mão de uma pessoa assim, a gente se torna uma presa fácil, né? Tinha 3 meses que a gente namorava quando eu descobri que ele estava me traindo com a filha do pastor da igreja que ele frequentava, porque o Marco é evangélico. E aí eu fiquei muito mal, porque eu tinha terminado o meu namoro para ficar com ele, ele tinha me prometido mundos e fundos, fui e terminei com ele. Só que bobinha demais, ele me fez 3 promessas, 2 frases prontas, derramou uma gotinha de lágrima e foi o suficiente para eu poder voltar com ele. E o Marco, ele era assim. Às vezes eu queria vestir uma roupa e ele manipulava a minha cabeça para eu poder desistir de vestir aquela roupa, mas sem perceber que ele que tinha me manipulado, entendeu? Às vezes eu queria sair pro shopping com alguma amiga, para alguma festinha em família, ele fazia a minha mente para eu poder desistir de sair sem perceber que ele que tinha feito. Então, assim, um manipulador de primeira. Mesmo assim, a gente foi levando o nosso relacionamento aos trancos e barrancos. E aí, tava para completar 2 anos que a gente tava namorando, um dia eu fuçando o celular dele, nem era procurando nada, eu não me lembro ao certo o que eu tava fazendo. Eu sei que na galeria de fotos dele, eu encontrei várias fotos, várias provas que não dava para ele negar, não dava para ele falar assim, não é nada disso que você tá pensando, porque assim, era um álbum romântico com a filha do pastor. Aquela mesma que eu peguei com 3 meses de namoro, ou seja, eles nunca tinham terminado. E aí, gente, aquilo ali pra mim foi o fim, sabe? Parece que foi um sacode para eu poder acordar. Eu virei pra ele e falei assim, Marco, eu quero ser uma cadela se eu voltar com você. Eu não quero te ver nem pintado de ouro. Só que ele não me levava a sério. Na cabeça dele, ele ia conseguir reverter isso, ia fazer assim e eu ia voltar pra ele. Então, o que que aconteceu? Ele deu um tempinho, né? Deve que pra eu esquecer, ele pensava. E depois desse tempinho, ele começou a correr atrás de mim. Com aquele papo, me perdoa, eu tô arrependido, ela não representa nada pra mim, eu errei, ppp, papapá, e todo dia esse mesmo papo, e eu não quero nem te ver, me esquece, some da minha vida, às vezes eu nem atendia ele. E aí chegou num ponto que ele percebeu que esse papinho furado comigo não ia colar mais. Então um dia ele tava aqui em casa, tentando fazer a minha mente e tal, ele virou pra mim e falou assim, casa comigo? E eu, quê? Ele casa comigo. É isso que eu tô precisando para poder amadurecer. Se eu casar, eu vou virar um homem. Eu vou passar a ter compromisso com a minha família, porque para mim casamento é uma coisa muito séria. E você tá ficando louco, só pode, né? Eu não quero nem voltar a te namorar, eu vou querer casar.
Mas ele ficava usando isso para poder tentar manipular a minha mente, sabe? Que se eu casasse, ele ia ser outro homem, porque como ele foi criado na igreja evangélica, ele levava isso muito a sério, o casamento para ele era sagrado. E ele ficava repetindo isso na minha cabeça e me ligava e me mandava mensagem. Até que um dia, no meio dessa insistência dele, eu tive uma ideia diabólica até. Ele insistindo, eu falei assim, tá bom, eu aceito. E ele já todo feliz, eu falei assim, só que tem uma condição. E ele, que condição? Falei assim, eu sei que é de costume a família da noiva arcar com as despesas do casamento, né? Ele é. Falei, pois é, eu caso com você desde que a sua família e você arque com tudo. Com tudo. A única coisa que eu vou arcar é a nossa lua de mel. E ele ficou assim, mas isso não existe. A festa é para a família da noiva. A gente pode dividir, né? Eu posso ajudar a sua família a arcar, mas arcar sozinha eu não consigo e tal. Falei, ou a gente casa com essa condição, ou não casa. E aí ele ficou, sabe? Ele voltou para casa e eu acho que ele ficou pensativo, até que um dia ele cedeu e veio aqui falando assim que aceitava. E como eu não queria ficar de chamego muito tempo, eu comecei a colocar pressão. Eu falei assim, tem uma coisa, eu quero casar o mais rápido possível. E ele, mas por quê? Aí eu falava assim, porque eu tenho medo da gente ficar namorando e a gente acabar brigando de novo e não ter volta. Então eu quero casar logo, que a gente resolve esse assunto logo, sabe? Eu fui pilhando ele. E nisso, eu reservei 10 dias no Hotel Fazenda, que tem aqui no interior do meu estado. É que uma vez umas amigas minhas me levaram para esse lugar, eu fiquei apaixonada, sabe? Porque é muito lindo, é um lugar longe da cidade, que não tem barulho de trânsito, de carro, essas coisas. E eu fiquei muito querendo voltar. Só que eu não consegui justamente por causa do meu trabalho. Então eu vi aí uma oportunidade de poder voltar lá. Só que eu não contei pro Marco aonde a gente ia passar a lua de mel, não. Porque eu já pensei, né, que se eu contasse, ele ia saber onde me procurar. Eu falei pra ele assim que a nossa lua de mel seria uma surpresa pra ele. E aí ele pagou tudo, a família dele ajudou, eles arcaram com absolutamente tudo, até com o meu vestido. Chegou o dia, quando eu me arrumei, que eu coloquei o vestido, que eu olhei no espelho, eu fiquei até com pena. Pena dele não, fiquei com pena do vestido, porque eu pensei assim, cara, um vestido tão perfeito pra nada. Mas vamos lá, né? Eu já cheguei até aqui, eu não vou desistir. E nisso eu fui. Entrei na igreja, aquela coisa toda. Eu olhava as pessoas assim, tinha muitas pessoas emocionadas. A minha família emocionada, apesar de, né, não gostar dele assim. E aí, quando eu cheguei no altar, que o pastor começou com aquela conversa e tal, perguntou pra mim se eu aceitava ele como meu esposo, eu dei uma olhada assim pra todo mundo que tava na igreja. Eu fiquei nervosa, gente. É uma coisa muito séria, não tem como não ficar. Dei uma olhada pros meus pais, pros pais dele, mas eu dei uma olhada bem na cara dele e rebobinei na minha cabeça a fita de tudo que ele tinha feito comigo. Olhei pro pastor e falei, não. Aí nisso ele deu um sorrisinho, porque ele pensou que eu estivesse brincando. Ele falou assim, fala sério. E o pastor repetiu a pergunta e eu novamente falei que não. E dessa segunda vez que eu falei que não, eu virei as costas, saí da igreja, vim correndo pra casa, só troquei de roupa, peguei as minhas coisas que já estavam pronta e pro Hotel Fazenda. Daqui pra lá, eu desliguei o meu celular porque eu não queria ninguém me incomodando. Só no dia seguinte que eu liguei pros meus pais pra dar notícia, porque eu sabia que eles iam ficar preocupados sem entender nada. Contei tudo, falei que dia eu voltava e eu falei, né, que até o fim das minhas férias, da minha lua de mel lá, eu não ia estar com o celular disponível porque eu não queria de jeito nenhum que o Marco me incomodasse. E aí, nesses dias, eu aproveitei a minha lua de mel o máximo que eu pude. Gente, foi muito bom, foi um sonho. Eu acho que a melhor companhia que eu podia ter naquele momento, naquele lugar, era a minha companhia, sabe? Eu me aproveitei ao máximo. Mas aí eu tive que voltar para a realidade, né?
E quando eu voltei para casa, o Marco com a família dele já estavam armando um circo para poder me processar, porque eles falaram assim que o que eu fiz foi inaceitável, o que eu fiz eles gastar de caso pensado. Só que isso aí é algo muito longo. Essa parte da história já foi muito comprida. Então, se vocês quiserem saber dessa outra parte do processo e essa coisa toda, comenta aqui que eu vou estar enviando essa segunda parte, tá? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, mulher quando quer vingar tem uma criatividade muito grande, né? Não tô falando assim que é certo, que é errado vingar. Eu tô só analisando ela ter arquitetado todo um plano, porque olha só, ela fez ele gastar horrores, né? Pagar toda a festa do casamento, o vestido de noiva, pra ser abandonado no altar. Então, assim, certo ou errado, foi uma vingança muito arquitetado. Mas tudo tem consequência, né? Como ela mesma falou no final, teve toda uma dor de cabeça depois, a família entrou para poder processar ela. Então, assim, foi uma vingança, mas que também não ficou só por isso, pelo que ela falou no final. Enfim, perdão, ela já deixou aí no final. Para quem quiser saber essa segunda parte, deixar nos comentários. Eu quero muito saber, claro, porque para um bom fofoqueiro, uma meia fofoca não basta, né? Tem que ser a fofoca inteira. Comenta aqui se você também quer saber o desenrolar dessa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha para ajudar o nosso cantinho crescer cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail que tá aqui na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fique em paz, fica com Deus, até os próximos, tchau!